Bom, primeiramente, bom dia a todos. A gente marcou essa coletiva aqui, como eu havia falado na minha última entrevista lá no aeroporto, antes do jogo do Palmeiras, que a gente falaria, né, depois do jogo, independente, enfim, do resultado. E essa coletiva é uma coletiva para a gente falar sobre o planejamento de 2025, falar, obviamente, também sobre o que aconteceu em 2024. Mas antes de eu abrir para pergunta para vocês, eu queria tocar num tema aqui, que é um tema que eu tenho certeza que faz parte aí dos debates, né, dos últimos dias, aliás, dos últimos dias, não do último ano, que é a questão da SAF. Até porque hoje pela manhã foi publicada uma nota por um jornalista importante. Queria fazer alguns comentários sobre o processo de SAF e sobre também algumas coisas que saíram na nota. Vou começar falando da nota. Primeiramente, começar pelo item 4 da nota, que fala que a SAF tem que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube. Há um equívoco com relação a essa especificação da nota, né? A SAF, quando a gente for colocar o processo de SAF em votação, ele não passa por votação no Conselho Deliberativo, nem no Conselho Diretor do clube, obviamente por questões de transparência, né? Ele é exibido ao Conselho Diretor e ao Conselho Deliberativo do clube, mas a votação para saber se o Fluminense será uma SAF, se decidirá se transformar em SAF ou não, é uma Assembleia Geral Extraordinária, com votação de sócios proprietários, contribuintes e sócio torcedor. Então, portanto, como foi nos outros clubes. Então, quando se fala aí, a gente tem ouvido nos últimos dias muitas coisas sendo faladas, né? Quando o time está numa situação ruim no campo, muitas coisas são faladas, inventadas, enfim, repetidas vezes, para colocar confusão na cabeça do torcedor. Portanto, quem decidirá se o Fluminense se transformará numa SAF ou não será a diretoria do clube. Serão os torcedores, sócios torcedores, os sócios contribuintes e proprietários. É uma Assembleia Geral Extraordinária que decide se o Fluminense se transformará numa SAF ou não. O que, por si só, o processo estatutário do clube por si só já demonstra transparência. Obviamente que essa é uma decisão que não poderia ser tomada por nós, da diretoria, né, sem a votação dos sócios do clube, né, proprietários, contribuintes e sócio futebol, sócios torcedores. É uma votação como se elege um presidente de clube, terá que haver uma eleição. Seguindo ainda pelo processo de transparência, obviamente que no momento em que a gente tiver a operação desenhada, portanto não concluída, porque a operação só se conclui depois se os sócios do clube quiserem ou não. Então, assim, falando muito em falta de transparência, muito pelo contrário, é um assunto que a gente, em todas as coletivas, a gente fala sobre ele. E quando a gente tiver uma operação concreta, a gente vai, obviamente, dar publicidade, não aos meandros da operação, às questões jurídicas especificamente, mas às questões financeiras, de quanto vai ser a proposta, de como vai ser o investidor, e etc, etc. Isso vai ser aberto a todos os sócios do clube, serão comunicados, não será algo feito de maneira rápida, isso haverá, obviamente, um debate sobre o tema, e aí adiante os sócios do clube vão decidir se querem uma SAF ou não. Então, com relação ao item 4 da nota, tem nada a ver com o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo ele apenas aprova questões internas do clube, mas uma transformação do Fluminense em empresa depende da votação dos sócios. Então, sendo mais claro ainda, mais transparente ainda, se os sócios do clube entenderem lá na frente que o Fluminense não tem que se tornar uma SAF, tem que continuar sendo uma associação, essa decisão não cabe ao Mário Bittencourt, ao Matheus Montenegro, nem ao Conselho Deliberativo, nem ao Conselho Diretor. Então, antes de falar em falta de transparência, antes em ficar fazendo lives e vídeos falando sobre falta de transparência, primeiro tem que se ler o Estatuto do clube e saber como funciona o processo de transformação ou não de SAF do Fluminense, como de vários outros clubes que já se transformaram em SAF. Com relação ao item 3 da nota, que fala que existe uma condicionante para que a gente faça a SAF e eu tenha que ser o CEO, que seja um desejo meu ser, e que o BTG não aprovaria. Primeiro, também de maneira muito transparente, eu disse a vocês, e aqui já vou falar um pouco do item 2, eu disse a vocês a todo o tempo que o BTG foi contratado como assessor financeiro do Fluminense para buscar o investidor. Então,
e aí eu já falo do item 2 da nota, realmente o BTG não vai botar um centavo aqui, porque eu sempre disse a vocês que não era o BTG que botaria. Então, não sei aonde falta transparência de nossa parte, onde em 100% das vezes eu fui claro, direto e objetivo, dizendo que o BTG não colocará um centavo aqui, porque o BTG não foi contratado para ser o investidor. O BTG foi contratado pela nossa gestão para ser nosso assessor financeiro para buscar o investidor. Então, por óbvio que, sendo assim, o BTG não opinará quem será o CEO do Fluminense. Sim, quem decidirá pelo CEO do Fluminense será o investidor, como funciona em qualquer clube, né? Se o investidor comprar o Fluminense, ele vai decidir quem vai ser o CEO do Fluminense. Aliás, do ponto de vista jurídico, chega a ser até uma questão que me assusta, que as pessoas achem que eu posso ter colocado uma condicionante nesse sentido. Imagina se qualquer investidor sério, e a gente busca um investidor sério, por isso a demora no processo. A demora no processo é porque a gente não incorre em erro, porque a SAF é um instrumento, como eu já disse a vocês, jurídico para trazer novos investimentos para o clube, mas não necessariamente vai solucionar o clube. Tem clubes que se transformaram em SAF e passam por dificuldades, e outros que deram certo. Obviamente que seria um nonsense total, um contrassenso que eu fizesse algum tipo de exigência pessoal ou colocasse os meus interesses pessoais acima dos interesses do Fluminense. Então, o processo de busca do investidor segue a pleno vapor, como sempre esteve. Nós demos, sim, uma estancada nele no final do ano. Por quê? Porque nós passávamos por uma situação muito difícil, com o time lutando contra o rebaixamento, e, obviamente, que um descenso, né, faria com que as condições, por exemplo, de uma futura SAF fossem modificadas do ponto de vista financeiro. Então, a gente tinha que se retrair nesse momento, focar única e simplesmente em salvar o clube. Eu ouvi coisas aí, enfim, pessoas que publicaram em rede social absurdos de que a gente queria rebaixar o clube para fazer a SAF. Você ri, mas teve um monte de gente que escreveu isso. E eu acho que... Eu não ri em casa não, viu, David? Eu chorava em casa quando eu lia isso, porque se as pessoas acham realmente que a gente está sentado aqui há 5 anos reconstruindo o clube, e a gente teria por objetivo colar um rebaixamento na história do clube para ter uma SAF, que seria com dinheiro pior, certamente, né? Então, em momento algum, a gente pensou em outra coisa que não fosse tirar o Fluminense da situação, em que a gente aqui mesmo, aqui dentro, que a gente colocou, por, enfim, equívocos e erros que a gente cometeu ao longo do ano de 2024, que a gente vai falar deles daqui a pouco. Mas, obviamente, que a gente precisava ficar na primeira divisão para seguir com o processo de busca do investidor, porque isso faz toda a diferença. Vocês talvez tenham visto hoje aí uma matéria que saiu sobre o Atlético Paranaense, que é, sem dúvida alguma, um dos clubes mais estruturados do Brasil, e que hoje falou sobre o fato de que está buscando também uma SAF, que o fato de ter caído atrapalha demais a busca de um investidor, porque as receitas são muito menores quando você cai para a segunda divisão, ok? Então, não há nenhuma falta de transparência, não há nenhuma condicionante de eu ser o CEO ou não ser, porque isso seria juridicamente impossível. Nenhum investidor aceitaria uma condição dessa, de que o presidente do clube que está fazendo, que contratou um assessor financeiro para buscar o investidor, colocasse essa condicionante. Agora, tem questões que são óbvias, né? Se a gente está aqui e a gente deseja que o Fluminense se transforme em SAF, óbvio que é a gente que conduz o processo, sim, como é em todos os clubes. Todos os clubes que se tornaram SAF, quem conduziu o processo foram os presidentes ou diretores que estavam sentados na cadeira no momento em que houve a votação para que o clube se transformasse em SAF. Então, assim, está muito claro, está muito objetivo de nossa parte. Por fim, queria dizer a vocês, ainda com relação à nota e às notícias sobre SAF, que a gente, em razão de movimentos que a gente percebeu do mercado, da economia mundial, tá? A gente chegou aqui em 2019, o clube numa situação muito ruim. Assim, né? Não preciso ficar repetindo, vocês sabem da situação do clube em 2019. Então, na primeira gestão, nos primeiros 3 anos, a gente fez um trabalho de reestruturação do clube. Tivemos a pandemia, foi muito difícil reestruturar o clube na pandemia, mas hoje aí temos o orgulho de ter, sei lá,
3 anos com os nossos salários em dia, com as nossas imagens em dia, com as nossas contas em dias, pagando em dia os jogadores que a gente compra, com extrema dificuldade, mas a gente paga. O Fluminense não tem nenhuma ação na FIFA hoje, tem um regime centralizado de execuções. A nossa dívida está equacionada. Na segunda gestão, eu disse a vocês que o objetivo era conquistar o nosso título tão sonhado, que era a Libertadores. E a gente foi lá e conseguiu conquistar a Libertadores. Mesmo vocês sabendo, com um faturamento muito abaixo do que faturam os maiores clubes do Brasil. Por fim, o nosso objetivo na segunda parte da segunda gestão, e a gente sempre disse isso a vocês, era que a gente pudesse de alguma forma acabar, liquidar definitivamente com a dívida que a gente herdou do passado. Uma dívida gigantesca que a gente pegou aqui em 2019. E o melhor instrumento para se liquidar essa dívida a gente está convencido de que o melhor instrumento é a SAF, assim, que a gente faça uma SAF. E o que eu tenho de novidade sobre esse assunto, não temos o investidor ainda, o banco segue fazendo o nosso assessoramento. O que nós temos de novidade sobre esse assunto é que na última reunião que tivemos lá, no final do ano passado, a gente mandatou o banco também para que também busque investidores que queiram a compra do controle. Tá? E por quê? Porque a gente entendeu aqui, e é por isso que eu falo que é um processo longo, não é um processo simples, de estudo do que for melhor para o Fluminense, sem pensar em interesse pessoal de ninguém. Nós vamos fazer o melhor que for para o Fluminense. E nós, eu, o Matheus, a nossa diretoria financeira, a gente entendeu que tinha que abrir o leque sim para a possibilidade de venda de controle, porque a possibilidade de venda de controle pode aumentar a quantidade de dinheiro para a gente fazer time forte aqui e ter investimento e pagar a dívida do clube, que é o mais importante. Eu sempre disse a vocês que as SAFs que mais me atraem, como a do Grupo City, por exemplo, no Bahia, que priorizou o pagamento da dívida, o equacionamento definitivo da dívida para depois também montar times fortes. A gente, então, autorizou ao banco, ao BTG, ao nosso assessor financeiro, que busque também investidores que tenham interesse em comprar o controle, porque isso pode ser melhor para o Fluminense. Então, o que a gente vai sempre fazer aqui é priorizar os interesses do Fluminense, e assim será enquanto a gente estiver aqui. Por fim, sobre essa questão de interesses pessoais, voltando ao item 3 da nota, não foi nenhuma exigência minha, jamais seria, tá? E repito, o banco também não tem que opinar nesse sentido favoravelmente, ou ao contrário, o banco é o assessor financeiro e são os investidores que vão decidir, os futuros investidores que vão decidir pela manutenção ou não das equipes que estão aqui. Muitas empresas em fundos de private equity mantêm as pessoas que estão na gestão durante um período, clubes também fazem isso ou fizeram isso, mas isso não tem nenhuma relevância nesse momento. A relevância é que nós estamos optando em fazer o melhor para o clube. E para lembrar vocês, eu já disse isso a algumas pessoas, eu fui advogado do clube por 15 anos. Em 2016, eu deixei de ser advogado do clube por livre e espontânea vontade, entreguei o contrato que eu tinha, né? Rescindi com o Fluminense de minha parte para ser candidato à eleição de 2016, abrindo mão do meu contrato, dos meus interesses pessoais para ser candidato a presidente do Fluminense, que é um cargo não remunerado, acho que todo mundo sabe disso. Perdi a eleição de 16, segui do lado de fora, fazendo a boa política, sem prejudicar o clube, sem torcer contra o clube, sem querer a desgraça do clube. E em 2019 me candidatei, fui eleito para ser presidente do clube, estou aqui desde 2019, trabalhando pelo clube, para a gente poder reestruturar o clube, e posso afirmar a vocês que nós estamos muito bem estruturados para receber um investidor, muito mais estruturados que estaríamos, e por isso era muito importante a gente ficar na primeira divisão, porque a manutenção na primeira divisão e a quantidade de receitas que a gente tem com isso faz com que o Fluminense se torne um clube ainda mais atraente. Então, em 2025, a gente vai botar o processo de SAF para votação e vocês, sócios do clube, proprietários, contribuintes e sócios torcedores, vão decidir, obviamente, se a gente vai se transformar em SAF ou não. Essa não é uma decisão minha, mas acho, como disse, que para liquidar a dívida do clube e para se tornar competitivo e forte diante das outras SAFs que estão tendo no Brasil, eu acho importante que a gente, obviamente, analise esse processo com muito carinho e possa votar com muita consciência.